Alcance resultados consistentes através de um marketing estratégico e personalizado. A Aureb nos trouxe uma segurança muito grande, uma preocupação muito grande com o nosso negócio e nos trazer resultado, em fazer o negócio acontecer. Transforme a comunicação da sua empresa com a agência premiada pela CIRP em 2025. Aureb Comunicação. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje, episódio de número 170. Estamos chegando aí nesse ano de 2026, alcançando 200 episódios. Muito obrigado a todo mundo que está sempre junto com a gente por aqui. Para você que vai estar acompanhando ao vivo esse episódio, para você que vai estar maratonando durante a semana também, a todos os nossos parceiros, patrocinadores, a todos aqueles que fazem parte, cada um dos nossos inscritos aqui do No Ar, para você que segue a gente também pelas redes sociais, muito obrigado de coração, tá bom? Hoje um bate-papo muito especial nessa véspera de feriado. Antes de apresentar o nosso convidado, agradecer aqui os nossos patrocinadores, falar da Aureb Comunicação. Você acabou de ver o vídeo da Aureb, né? Ela é uma empresa premiada pela CIRP no ano passado e com certeza esse ano é uma das que está mais acima do que o nível das outras. Por quê? A qualidade que você tem no trabalho que a Aureb tem, que te entrega. Para você que tem a sua empresa, para você que tem o seu negócio, para você que tem aquele produto, talvez é bacana, é legal, mas não tem visibilidade, a galera não conhece, você precisa de uma estratégia especial. E a Aureb faz isso para você. Gerencia suas redes sociais, vai cuidar também aí do seu tráfego pago, vai cuidar principalmente das suas postagens, do seu vídeo, captação e tudo mais. Se você precisa de uma orientação especial e principalmente de resultados comprovados e absolutos, faça já o seu orçamento com a Aureb Comunicação. QR Code está aqui na tela, só você entrar em contato e você já pede o seu orçamento. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Gente, no Fernandão você encontra o que você precisa para você que tem o seu comércio, para você que vai fazer o seu evento, a sua festa, bebida com qualidade e quantidade necessária para você, tá? Entre em contato com o Fernandão, menor preço todos os dias. A gente sabe que tem uma galerinha aí querendo copiar, até inclusive os vídeos, as postagens e até o marketing que o Fernandão faz, mas o original é o original, então entre em contato com o Fernandão Bebidas, por isso que há mais de 30 anos é o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região, é o Fernandão. Agradecer a Montana Automóveis. Chegou aquele momento de você comprar, trocar, financiar, vender o seu veículo. Final de semana aconteceu mais um feirão e a Montana foi uma das que arrebentaram, foi sensacional. Na Montana você encontra veículos com até 2 anos de garantia, tá? Credibilidade absoluta e sem aquela dor de cabeça de você estar comprando um carro que depois você vai ter que ficar parando em todas as oficinas para poder fazer aquele consertinho aqui, consertinho ali. Não, na Montana é tudo tranquilo, sossegado, credibilidade e honestidade no serviço. Entre em contato aqui pelo QR Code e já faça o seu orçamento também. Escolha o seu próximo carro na Montana. Comprou o seu carro na Montana? Pô, tem que deixar ele bem cuidado, né? Leva lá no Sanso Estúdio Automotivo. Lá no Sanso Estúdio você encontra a instalação de PPF, tem vitrificação, você vai fazer a lavagem completa do seu carro, a estética automotiva do seu veículo com uma das empresas mais premiadas do Brasil. Sanso Estúdio Automotivo. Já clica no QR Code aí na tela e já peça aí, já organiza, já consegue o seu horário para você, agendar o seu horário para você já levar o seu carro para o Sanso. Você sabe que o nosso sorriso é o cartão de visita, né? E você precisa ter com certeza uma clínica que ela vai te dar todo o suporte, toda a orientação e o serviço que você precisa para estar com o seu sorriso em dia. Estou falando com o Instituto Paulo Botura. Gente, no Instituto Paulo Botura você faz desde extração, implantes, você que precisa colocar aparelho, você vai ter os alinhadores, tem muita coisa bacana. E tudo você sabe com preço justo e, é claro, com equipe totalmente qualificada. São vários dentistas, vários profissionais prontos para poder te atender. Faça um orçamento pelo QR Code e já vai ser direcionado para as plataformas do Instituto Paulo Botura. Agradecer a T-Flow. A T-Flow, você sabe que cada dia que passa cresce mais, são mais de 60 lojas espalhadas pelo Brasil e você tem a T-Flow aqui em Rio Preto, no Shopping Guatemi. Nova coleção outono está sensacional e pelo site você tem 10% de desconto, você coloca lá no ar 10% de desconto em toda a linha T-Flow. Acabou de ter um bazar aí que foi sucesso absoluto e vale a pena você conhecer a loja lá no Iguatemi.
Agradecer o Bola Pneus, centro automotivo na cidade de Mirassol. Alinhamento, balanceamento, freios, você que precisa trocar o amortecedor do seu carro. Você sabe que na hora de procurar uma oficina, todo mundo fica em dúvida, né? Será que o serviço realmente vai ser honesto, com qualidade? No Bola Pneus tem. São décadas e décadas levando até você o que há de melhor em serviços e produtos com qualidade absoluta. Faça um orçamento pelo QR Code também. E para a gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, agradecer a Bela Capri. Você sabe que a Bela Capri agora, inclusive aqui na Belvedere, você coloca o cupom lá, Belvedere 30, e você tem R$30 de desconto na sua pizza. Chega rapidinho para você, entrega grátis e o mais bacana, né? Tem Bela Capri espalhada por toda Rio Preto. Baixe o aplicativo você também pelo QR Code e você já vai ser direcionado para as plataformas da Bela Capri, que inclusive daqui a pouquinho nós vamos estar saboreando essa Bela Capri deliciosa por aqui. Nosso convidado é muito especial. Vamos falar sobre música, trajetória, história. Ele que está realizando o seu sonho também de fazer... Todo artista, né, sonha em ter o seu projeto, com o seu sonho de ter o seu DVD. Hoje em dia é um projeto audiovisual que fala, e nós vamos receber esse cara que é incrível, sensacional, tem parcerias de sucesso e vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Com vocês aqui no Ar, Ivan Soares, seja bem-vindo. Boa noite, gente. Obrigado mesmo pelo espaço, muito feliz, é uma honra estar aqui. E vamos contar essa história, né? É isso aí. Lembrando que o Ivan, você tá vendo ele aqui todo, né? Já tá morenão, porque estava viajando, estava para fora do Brasil, tomando um sol diferente, né? Pessoas de posse. Tava tomando sol diferente. Onde você estava? Estava em Orlando. Orlando, tá vendo só? Trouxe iPhone para nós de presente? Lógico que não. Não tem jamais. Como, rapaz, é difícil. Trouxe o Mickey? Também não, mas tá tudo bem aqui. Acho que era mais fácil trazer o Mickey que o iPhone. Muito mais fácil. E hoje temos a presença também aqui do nosso querido Ian, né? Irian. Obrigado aí pela presença. O Irian vai estar com a gente por aqui também hoje, fazendo esse som pra gente. Daqui a pouquinho o Irian vai aparecer aqui pra galera ver, com um penteado maravilhoso também. Show de bola. Ô Ivan, você sabe que quando a gente colocou, hoje nós colocamos uma caixinha de perguntas pra galera já poder saber, mas quem que é o Ivan? Da onde vem o Ivan? Da onde surgiu o Ivan, né? Sim. E o pessoal quer saber isso. Antes de você ser cantor, antes de você trabalhar com música, de você estar mexendo com esse sonho, o que você fazia antes? De onde vem o nosso querido Ivan Soares? Eu sou natural de Ilha Solteira, interior de São Paulo, né? Sim, sim. Interior, né? Interior. Do lado de Santa Fé ali. E sou nascido e criado lá. Estudei até 99, me mudei para Rio Preto. E sempre gostei de música. A minha família sempre gostou de música. A nossa base, né? Eu lembro dos meus tios dentro de casa tocando música, cantando música, meu irmão. Então, e a música sertaneja. Então, assim, a minha base sempre veio desde pequeno. Minha mãe também. Minha mãe ouvia rádio, dormia com o rádio na cabeceira de cama. Sim. Ouvindo música. Então, eu acho que eu aprendi a gostar de música na barriga da minha mãe. Porque eu acho que tive essa referência da barriga dela, de ouvir música. E, assim, o meu estilo musical, eu acho que virou sertanejo porque ela sempre ouviu muito isso. E eu peguei um carinho muito especial por João Paulo e Daniel, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Então, eu cresci ouvindo isso dentro de casa e comecei, ao longo do tempo, a cantar. Não profissionalmente, mas cantar como todo mundo faz, dentro de casa, no chuveiro. E eu comecei a gostar disso. Então, assim, era um sonho de pequeno, que eu via aquilo e falava, nossa, meu Deus do céu, será que um dia eu vou chegar lá? Será que eu posso um dia chegar lá? E hoje está sendo realizado, né? Graças a Deus, com esse projeto que a gente fez. Então, eu falo, né, que a gente pensa, né, quando a gente é criança, o que a gente ouve, a gente tem que correr atrás. Eu estou começando, né, na música, 4 anos profissionalmente. Eu falo que eu estou engateando, eu sou o caçula na música, né, em Rio Preto. Mas eu acho hoje, né, com 37 anos, que eu sou velho para música. Porque o pessoal que começou antes, que faz sucesso, que fez sucesso, eles com 23 anos já tinham sucesso estourado. Mas eu acho que não tá assim. Eu acho que não é assim que a gente deve pensar. Não, jamais. Inclusive, assim, você soltou a sua idade, que 37 anos, mas que não aparenta 37 também. Não é um elogio, não, mas não aparenta. Até eu ia falar pra você, pô, mas você veio de Ilha Solteira, quanto tempo, tal.
comecei tarde na música, né? Falei, mas tarde quanto, né? Então, assim, já tem um caminho que você já percorreu nisso aí. Sim. Quando você viu que realmente era uma coisa que você queria para sua vida, assim, de verdade, que deixou de ser aquele sonho e você falou, não, eu vou correr atrás disso mesmo, eu quero que isso aconteça. Você falou que são 4 anos como profissional, mas antes você já tocava em algum lugar, um barzinho, já teve banda, já teve dupla? Festa de amigos. Entendi. Festa de amigos. Eu e meu irmão, a gente já se aventurou em cantar juntos, mas nada profissionalmente. E eu sempre tive muito medo, porque eu falava assim, poxa, é difícil, né, chegar e se apresentar. Por mais que eu gostava de cantar, eu cantava em churrasco de família, com amigos, com família, eu achava que isso era uma coisa que eu falava assim, não, isso aqui é só um hobby que eu vou ficar, vai ficar para mim, para o futuro, só para eu curtir esse hobby. Entendi. E tinha alguns amigos incentivadores, né? Até o Paulinho Ribeiro e a Isabela, eles com certeza estão vendo o podcast, eles incentivaram muito, porque eu comprei uma caixa, né? Caixa amplificada? Uma caixa amplificada, e comecei a cantar nas festas dos amigos. E aí o Paulinho falava assim, irmão, profissionaliza isso, começa a cantar. Fala, cara, mas isso aqui é só para amigos, eu não vou mexer com isso, eu não vou fazer isso não. Eu sempre pensando com aquela coisa, né? Tô velho, e me boicotando, né? Sim. E ele falou assim, não, cara, você não tá velho, vai para cima. Até que falei, vou fazer. Comecei com essa caixa, com equipamento, fazendo algumas coisinhas, ganhando um cachezinho bem pequenininho, mas já fazendo alguma coisa. Até que eu conheci o Rafa Castro, que é o produtor do meu DVD. Quando eu lancei, né, o Ivan Soares, eu nunca tinha tocado com banda. Foi muito engraçado isso, que eu falei, Rafa, eu fechei um show, cara, e assim, é um show até grande, e eu nunca toquei com banda, eu preciso de auxílio, o que eu faço? Ele falou, primeiro passo, você vem aqui em casa e nós vamos escolher o teu repertório, fazer teu repertório, Boa. Pegar a tonalidade e a gente vai pra cima. Eu falei, irmão, mas como assim? Falei, calma, vai dar tudo certo. Isso há 4 anos atrás, foi até no evento do Maquininha. Bruno Moura fez o convite, porque o Bruno também é amigo da gente, e falou, não, você vai dar certo. E eu sou muito grato até o Bruno por esse incentivo que me deu aí. E eu fui na casa do Rafa e a gente tirou os tons das músicas e começamos. Falou, ó, essa música é tal tom, essa é tal, nós vamos fazer dessa forma, vamos fazer por bloco. E fizemos aquele show, cara, assim, eu tava tremendo, eu tava morrendo de medo, de ansiedade. E deu super certo. Aí, quando terminou, o Rafa falou assim, e aí, mano, rolou? Eu falei, caramba, Rafa, se rolou, irmão. Então, a partir daí que surgiu o Ivan Soares, né? Sim. Então, até então, era uma brincadeira, que quando eu fiz esse primeiro show, aí começou o Ivan Soares. E aí sim, eu comecei a me profissionalizar, comecei a estudar música, comecei a fazer aula de preparação vocal, e aí surgiram formaturas, casamentos, aniversários. E o Rafa, né, que é o grande produtor, vamos falar disso, ele fala, irmão, você tem que lançar umas músicas suas. Por mais que você já faz, né, alguns eventos, alguns shows, eu acho que todo cantor ele tem que ter um projeto, sim. uma música que é sua, que fala sobre você, sobre a tua identidade. Quem é o Ivan Soares? Coloca o Ivan Soares no patamar. E eu falei, Rafa, mas eu não componho. Ele falou, mas tem alguns parceiros, né, que eles têm algumas músicas, inclusive tem algumas músicas nossas, né? Sim. E aí ele falou, ó, vê essas letras, vê quais você gostam. E aí foi isso. Eu comecei a ver as letras, gostei, e a gente falou, vamos fazer o projeto? Falei, cara, agora outra parte, dinheiro, investimento, eu não tenho. Então, cada dificuldade que ia aparecendo, eu colocava impedimento, falando, não vai dar certo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, como é que eu faço? Então, graças a Deus, né, Deus foi abrindo os caminhos, né, e foi colocando os amigos no meu caminho, os incentivadores no meu caminho. Então, assim, o Ivan Soares está aqui hoje, né, pelo meu esforço, graças a Deus, mas também
muita gente me incentivou. Que legal. E me incentiva até hoje. Então, eu sou muito grato, né, aos amigos, ao pessoal que falou, não, cara, vai dar certo, é teu sonho, tá aqui, eu vou te ajudar, não posso te ajudar dessa forma, vou te ajudar dessa forma. Então, assim, muitas pessoas no meu caminho, eu cruzei com pessoas boas no meu caminho. Deus colocou pessoas boas no meu caminho. Então, não tô aqui sozinho. Que legal. Sou muito grato a isso. E Ivan é o seu nome mesmo? Ivan é meu nome. Ivan Soares, muito bem. O nome já se tornou nome artístico agora. Né? Exato. Tá Ivan Soares, então agora não tem como fazer. Mas você já cantou em igreja também, ou não? Já. Tá. Eu gostava muito de cantar, né? Então, eu cantava na igreja. E, assim, o pessoal falava assim, nossa, você canta bem, né? Mas cantar na igreja, eu acho que é a melhor escola. Eu acho que muitos cantores cantaram na igreja e eles surgiram da igreja, né? Então, eu fiz aula de música também, eu sou formado em flauta transversal, não tem nada a ver com sertanejo, mas eu sempre tive um pouco de noção de música por conta da igreja. Então, o que conseguiu me fazer posicionar um pouco voz, saber tonalidade, então, conhecer um pouco mais de música, vamos falar, foi a igreja. Mas olha, deixa eu te falar um negócio aqui. Atinja com a flecha da sua sabedoria a maçã de minha ignorância nesse momento. O que é uma flauta transversal, que eu nem sei o que é esse negócio? É um instrumento de metal, que ele é para orquestra sinfônica, né? Ah, tá. Então, não é aquela que você comprava na escola, que vinha um negocinho de bambu. Doce, tá. É uma flauta de metal. Ah, tá aqui. Obrigado aí, viu, André? Humilhando a gente sempre. Essa aqui, ó. Olha, rapaz. Então, assim, Isso é do Daniel San, lá do Karate Kid. Tinha a moça que tocava, né? Olha. Então, assim, eu fiz, né, flauta na igreja e eu sempre fui ligado à música. Então, não tinha como eu não ser músico ou não cantar, porque eu sempre gostei. Só que eu sempre tive medo, me travava porque eu falava assim, isso aí não é para mim, eu vou partir para outra coisa. Então, sou formado em administração, tenho outra função, né? Mas a música, ela mexe comigo. Hoje você não está 100% em relação à música, você Hoje tem não. você tem outras atividades. Como que você faz para conciliar isso, né? Porque igual você falou, são 4 anos já vivendo disso. Exato. Também. Então é casamento, é batizado. Hoje nós estamos vivendo uma véspera de feriado, não sei como que o Ivan tá por aqui ainda, né, para poder dar uma descansada, é que ele veio também dos Estados Unidos, estava viajando. Como que funciona isso? Porque você tem que se preparar também, tem os ensaios, tem que pegar repertório, como que é essa correria? Assim, ó, hoje, né, durante a semana, o meu horário de expediente é das 8 às 18, só que eu tenho uma certa flexibilidade, então eu consigo fazer um ensaio, às vezes à noite, uma passagem de som, eu consigo falar com o Rafa, Rafa, a gente precisa introduzir essa música no repertório. Consigo fazer uma chamada de vídeo, a gente pegar a tonalidade da música, preciso mexer nisso, a gente consegue mexer. E a venda de show hoje não sou eu quem faço. Sim. Então tem outras pessoas que fazem isso. Então a pessoa fecha o show e me passa as datas, se eu consigo atender. Então, assim, tenho pessoas que fazem essa parte de venda de show e a parte de produção musical sou eu e o Rafa quem fazem. Show. E aí a gente consegue, ou às vezes durante o dia, um tempinho a gente bate um fio um pro outro, ou às vezes à noite eu vou até a casa dele, ou ele me liga, a gente tem essa flexibilidade. Então, é bem corrido, né, que eu falo. Você trabalhou até agora você vai cantar. Eu falei, não, eu trabalhei até agora e eu vou trabalhar ainda. Então, ainda tem mais trabalho. É mais trabalho, porque algumas pessoas acham que a música não é trabalho, né? E realmente é trabalho, é foco, é dedicação. E eu sou muito intenso, né? Eu não gosto de entregar menos. Eu acho que eu sempre trabalhei em área comercial. E eu gosto que a pessoa ela seja bem atendida, que entenda a mensagem que eu estou falando. Sim. E eu gosto de passar isso. Se eu for em algum local e eu ver que a mensagem não chegou até mim, eu saio de lá e falei, nossa, podia ter sido para você poder fazer ali, sei lá, 1 hora e meia, e você não entregar aquilo que você gosta, e não for, né, não é necessidade também. E assim, perde todo mundo, né? Exato. E eu me preparo assim, eu vejo outros artistas,
eu vejo muito vídeo, eu consigo às vezes falar assim, poxa, isso aqui é uma coisa que eu não posso fazer. Então eu fico sempre olhando, né, o que os artistas estão fazendo, e só que eu tenho o meu jeito próprio. Claro. Eu tenho o meu jeito próprio, só que você não é copiar, é você ver a presença de palco, você ver como a pessoa se posiciona, Sim. e você se adaptar à sua realidade. Eu sou muito movimento no palco. Eu falo com o Rafa, Rafa, o show vai começar animado do começo ao fim. Às vezes eu falo, Rafa, hoje vamos começar um pouco mais lento, porque é um casamento e tal, mas na segunda música eu falo assim, não, já vamos... E já esquece. Esquece e vamos pra cima. Show de bola. Gente, ó, Ivan Soares hoje com a gente por aqui no Noar. Para você que está assistindo aí, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar com todo mundo que está assistindo ao vivo e para você que vai estar maratonando durante a semana esse episódio muito bacana, tá? Enquanto o Ivan toma uma água aqui, deixa eu falar da Tricolor Informática. Você sabe que a Copa do Mundo está chegando e na Tricolor você faz as suas compras e você concorre a camisetas oficiais da Seleção Brasileira e mais um montão de prêmios para você, tá? Além disso, para você que é aquele PC gamer top, com os produtos de qualidade absoluta. Você vê, as cadeiras aqui do Noar é da Tricolor Informática. Além disso, para você que tem a sua empresa, precisa de uma empresa para poder fazer todo o suporte, né, de manutenção dos seus equipamentos, a Tricolor faz também. Vai lá na Tricolor, conheça, tem loja em Rio Preto, loja em Badibacite, e você com certeza já garante seus cupons aí para poder concorrer a prêmios especiais. Deixa eu falar da Ana Campos, consórcio e consultoria. A Ana Campos, você sabe que é uma das mais conceituadas, né? Além de trabalhar com consórcio juntamente com o consórcio União, é investimento com consórcio, terreno, construção, imóveis, leilão, tudo que você precisa. É uma especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio. E a Ana Campos, além de você poder realizar o seu sonho de ter a sua casa, o seu carro, o seu caminhão, a sua viagem, o seu barco, aquilo que você sonha em ter através do consórcio, você pode trabalhar com consórcio. Tem muita gente ganhando muita grana com isso. É uma nova profissão e vale muito a pena, tá? Se você quer saber mais, entre lá nas redes sociais da Ana Campos. Tem live toda semana, mentoria, e com certeza vai ser sensacional. Deixa eu mandar um beijão especial aqui para Fabiana e a Núbia da China Fair. Cara, tava vendo os vídeos hoje. Vai lá no Instagram da China Fair, logo, tá? No mês de maio agora, elas vão estar por aqui. A gente vai conhecer a história da Fabiana, saber se realmente, como que foi essa chegada dela no Brasil. E tem, cara, novidades todos os dias. Todos os dias você entra lá, inclusive uma linha completa de Copa do Mundo. Tem camisa, tem vuvuzela, tem um monte de coisa bacana para você reunir a torcida para poder torcer para o Brasil, tá? Vale a pena você conhecer. Inclusive tem batom, tem maquiagem, tem alimentos, tem muita coisa legal. China Fair é completa para você, vale muito a pena. É um mundo de variedades. A loja Espírito Santo, você sabe que na semana passada nós trouxemos a Ananda Longo aqui. Foi um bate-papo muito bacana, inspirador. E a loja Espírito Santo é aquela loja que traz para você sempre não só os melhores produtos católicos, né? Mas principalmente o Fala Senhor. Lá você encontra o Fala Senhor, que é um livro que vai te ajudar todas as manhãs a você ler o Evangelho com qualidade, né? E poder fazer as suas anotações e os seus estudos. E próximo dia 28 vai acontecer a primeira live da loja Espírito Santo. Cara, ofertas incríveis, vai ser pelo Instagram, espiritosanto.rp. É só você ir a partir das 19 horas, ao vivo, é uma live sensacional. É óbvio, você é live ao vivo, né, Milton? Pelo amor de Deus. Então acompanha, vai ser sensacional. Próximo dia 28, 19 horas, live da loja Espírito Santo no Instagram, espiritosanto.rp. Agradecer a Casa de Carnes Roseral, o famoso açougue do Abel, mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto. Na Roseral você encontra carnes inspecionadas todos os dias, qualidade absoluta, tem as carnes fracionadas, já tudo certinho, que são os kits misturas. Quando chega no feriado também, sempre a loja aberta para você, com aqueles produtos especiais, os assados também no seu final de semana, tá? Além daquelas caftas com um sabor sem igual que só a Roseral tem. Fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da igreja São Judas, tá? Agradecer a St. James Barber Shop, que é muito mais que uma barbearia, uma experiência onde você pode cortar o seu cabelo, fazer a sua barba. Inclusive lá você encontra as barbeiras, é isso mesmo, mulheres fazendo barba e cabelo. É sensacional, né? Tem um bar completo, você pode fazer o dia do noivo e muito mais. Inclusive, o Ivan, você está recebendo aqui de presente um voucher para você fazer a sua barba, cortar o seu cabelo lá na St. James, tá bom? Legal. Presentão legal aí do nosso querido Otávio e toda a galera da St. James com a gente. Lembrando
lembrando também que o Otávio está recebendo, o Otávio está assistindo, né? O Ivan está recebendo de presente aqui uma caneca personalizada com o nome dele, da Encantare Mimos Afetivos, que tá aqui com nossa querida Renatinha junto com a gente. Valeu? Daqui a pouco a gente fala mais dos patrocinadores, ó. Mandar um abraço pra galera que tá por aqui. A Paula Bertoni tá mandando um beijo pra você, tá aqui na nossa live aqui, tá aqui no nosso chat. Paulinha, beijão, já tá na hora de você voltar aqui pra você participar de mais um episódio e trazer mais um quibe. Dessa vez eu vou trazer a minha vasilha pra levar, o quibe com ovo, que é sensacional. Paulinha que tá linda, 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 sempre foi, né? Um beijão pra você, pro Jé, pra sua família inteira, tá? Sensacional, tá falando que você é um amigo especial. Tá aqui, ó, estamos aqui acompanhando vocês, valeu. Jéssica Luiz, boa noite, pessoal. A Jéssica tá falando que é top demais. Paulinho Ribeiro tá mandando um abraço para você acabou de falar do Paulinho aqui. A Ricela Baldin dando boa noite também. A Selma Lima, Lê Freitas está se expressando muito bem, parabéns. Obrigado. Olha só. E, claro, Bruna Viola também tá mandando por aqui. Tamo por aqui, a Bruninha que teve recentemente aqui com a Dani. Um episódio sensacional, incrível. E um beijão. Daqui a pouquinho nós vamos falar da Bruna Viola, que é a sua madrinha, vamos dizer assim. E, inclusive, tem música dos dois que vai ser lançada logo, logo. Vai ser muito bacana, tá? Aproveitar hoje que o Irian tá por aqui, pra gente poder já cantar uma música. Pode ser uma música sua, pode ser um Cristiano Araújo, pode ser o que você quiser. Fica à vontade aqui. Vamos já começar a trabalhar. Bora de moda. Vamos embora. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. A última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Eu sei tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado e não te esqueci, não, 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 não. Também passei e te liguei bêbado fora de hora. E nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Boa, é isso aí. Lembrando que hoje o Irian tá aqui junto com a gente acompanhando. E você tava falando sobre os clássicos, né? João Paulo e Daniel e outras coisas, Zezé de Camargo. Exato. Mas o Cristiano Araújo também é um cara que, pô, se tornou especial, né? Exatamente. O Cristiano, eu tenho uma história bem bacana, porque assim, como eu canto sozinho, né? Eu falava assim, então eu tinha que olhar os cantores, né? Que são solo, né? Observar a galera solo. E eu achava que o Cristiano, para mim, era o artista mais completo. E a história dele é bem bacana, porque ele tinha vergonha de cantar, né? Sim. Não sei se vocês conhecem, acho que a grande maioria conhece. E aí, para ele se movimentar no palco, o pai dele ficava andando embaixo para que ele olhasse e se movimentasse no palco. E aí ele virou a lenda, né, do Arrocha, vamos falar assim. Então o Cristiano foi uma grande inspiração para mim também. E essa música, né, que Maus Bocados, é a música que abria meu show até um tempo atrás. Que legal, cara, que legal. Ó, deixamos uma caixinha de perguntas lá no Insta e a galera tá mandando aqui pra gente. A Flávia Miguel tá mandando aqui. Boa noite, pessoal. Em algum momento você pensou em desistir ou deixar a música, que até então era só um hobby? Vamos falar, quando eu tinha 29 anos, eu recebi um não. Vixe. Né? Aquele não desanimador. E eu já achava que eu era velho pra música, né? E esse não veio exatamente assim. Na verdade, eu só tinha um pensamento. E esse não, eu nem cantava profissionalmente ainda. E aí, uma pessoa aí, XYZ, que é do meio da música, falou, né? Que eu tinha que ter começado com 17 anos, porque 29 eu já estava passado. Nossa. Então foi o primeiro não que eu recebi. E isso aumentou um pouco ainda o meu medo, né?
a minha ansiedade, falar, não vai dar certo que eu já tô velho. E graças a Deus eu não ouvi. Só serviu isso de motivação, né? Motivação, de lenha para falar assim, não, eu vou para cima. Então, graças a Deus, obrigado pelo incentivo. Pelo não. O seu não foi muito importante pro sim que tá acontecendo agora na carreira dele, né? Exatamente. Ó, não, inclusive tem uma pergunta que é sobre isso mesmo aqui. A Fátima tá mandando aqui, ó. Você brinca muito que você se considera velho pra música, né? Isso foi mais uma insegurança ou um combustível seu? Hoje acho que é um combustível. Hoje é combustível. Porque hoje eu me vejo com mais maturidade, vendo o trabalho, música mais sério, né? Então, assim, dando valor em cada degrau que eu tô construindo, que eu tô conquistando. Então, isso serviu para mim de combustível e me dá mais maturidade. Então, talvez naquela época eu não estaria aproveitando e estaria tendo o resultado que eu tô tendo agora. Sim, mas você sabe que quando a pessoa vai falar esse tipo de coisa, principalmente quem trabalha com música, eu já recebi isso de rádio já. Quando eu queria entrar numa rádio, eu fui fazer o teste lá e o cara falou assim, meu irmão, muda, faz alguma outra coisa na sua vida, que você não é pra rádio, e não tem nada a ver isso aí, né? E por ironia do destino, esses desígnios de Deus, exatamente 15 anos depois, essa pessoa foi pedir emprego numa rádio que eu era o diretor. Olha aí. E eu contratei, e ele não lembrava de mim, né? Então eu contratei ele na época, ele era muito bom. Só que aí eu pensava, pô, mas será que eu era tão ruim assim, pro cara ter falado tudo aquilo que ele falou pra mim? Ou ele tava num dia ruim, né, e não me ouviu e tal. Porque eu falei, rapaz, eu com 7, 8 anos, eu era gago. E hoje eu tenho 30 anos de rádio, não é possível que o cara não pode ser tão ruim assim de continuar 30 anos na mesma profissão, Exato. né? Pelo amor de Deus, então tem que ter alguma coisa diferente. Então, às vezes também, o jeito que a pessoa fala, cara, tem que tomar muito cuidado, né? Porque você tá trabalhando com o sonho de uma pessoa. Exatamente. Então, é óbvio que naquela época você não estava preparado ainda, mas é diferente de você matar o sonho de uma pessoa, né? Acabar com o sonho de uma pessoa desse jeito, é bem desanimador. Esses dias eu vi, né? Até aproveitando o gancho, eu vi o Luan Santana, ele falando, né, em uma entrevista, que ele foi em uma rádio, e aí o cara da rádio falou assim, rapaz, você tá doido, ele é vesgo e fanho. Olha aí. Esse cara não vai fazer sucesso nunca. E era o gurizinho na época. E era o gurizinho. É. Então você vê como que tá o Luan Santana hoje. Eu morei 9 anos em Santa Fé. Inclusive eu ia muito em Ilha Solteira, fazia muita festa lá, a gente tocava lá também. E na época, quando estourou o gurizinho, a gente falava para um programador da rádio, falava assim, esse cara vai estourar. E ele falava, você tá louco, cara. Nossa, olha o nome gurizinho, onde vai com o gurizinho? E o gurizinho hoje é o Luan Santana, que todo mundo conhece, né? Ó, a gente acabou de falar aqui sobre a Bruna Viola, que tá assistindo a gente. Eu ia deixar para falar um pouquinho mais adiante, mas já que ela tá acompanhando a gente aqui, onde surgiu a Bruna Viola na sua vida? Como vocês se conheceram? E como que ela se tornou sua madrinha? Eu sempre fui, né, muito fã da Bruna Viola. Quem não é, né? Exato, sempre fui muito fã. E assim, eu vi a Bruna Viola e falei assim, cara, quando ela ganhou o Grammy em 2016, eu falei, cara, que sensacional, velho. Incrível, incrível. Foi assim, maravilhoso. E eu nunca tive proximidade com a Bruna Viola. Sim. Eu conheci a Bruna através da Dani. Tá. E aí, uma festa de amigos em comum, e simplesmente a Dani me apresentou a Bruna, e a gente começou a conversar, coisas aleatórias. Aí a Bruna viu que eu cantava e me convidou para ir no bar, né, dela, aqui em Rio Preto. Minto, a gente foi numa outra festa antes, e aí eu cantei uma música e ela cantou comigo. Olha aí. Cara, aí eu falei, meu Deus do céu, Bruna Viola cantando comigo aqui. Aquilo, eu tremia, eu falei, o que é isso, né? E aí, depois disso, ela me convidou para ir no bar dela. Sim. E aí ela falou assim, ó, você veio aqui hoje, não foi por acaso, vai cantar uma música do Bruno Marrone. Que legal. Aí eu cantei a música do Bruno Marrone, e aí começou uma amizade, sabe? E a gente foi se aproximando, aí ela fazia show na região, a gente ia, lotava o busão e ia, lotava a van e ia nos shows dela. Aí ela fez um show em Nipoã, e pediu para fazer uma participação, eu fiz um Bruno Marrone com ela. Que legal, cara. Isso aí, assim, foi surreal. Eu nunca imaginei, assim, dividir palco com uma fã minha, assim, sabe? Então,
Desculpa, com uma fã não. Um ídolo. Com um ídolo meu, né? É. Eu era muito fã dela e eu via ela assim em outro patamar. Eu falava, cara, Bruna Viola nesse nível, eu cantar junto com ela. Então, assim, para mim foi muito surreal. E eu já estava nessa época projetando, né, o DVD. A gente já estava correndo atrás das músicas e patrocínio e fazendo essas coisas. E a gente estava num churrasco um dia de uns amigos e um amigo meu falou assim, que é amigo nosso em comum, falou, cara, por que você não fala pra Bruna fazer uma participação com você na música, em uma música? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, quem é Ivan Soares perto de Bruna Viola? Eu vou falar isso aí pra ela, ela vai falar, não vou fazer. Falou, não posso. E aí o Paulinho, mais uma vez, falou assim, ô Violeira, você podia fazer participação no DVD do Ivan, né? Ela falou assim, só escolher a moda. Que legal, cara. Quando ela falou isso aí pra mim, eu falei, cara, Deus é muito perfeito, né? Bacana, né? E aí, foi assim que começou a amizade do Ivan Soares com Bruna Viola e que ela veio participar do meu DVD. E a escolha da música também foi uma coisa muito bacana, que eu mandei as músicas para ela. E eu falei assim, ó, eu queria gravar essa contigo, o que você acha? Ela falou assim, Ivan Soares, eu mandei várias, mas eu falei, gostaria de gravar essa. Ela falou assim, ó, essa daí poderia deixar para outro momento. Mas por que a gente não faz essa? Que é a noiva, né? Que legal, cara. E aí deu super certo. Nós fizemos a produção e, assim, ficou incrível o resultado da música. A gente tá super ansioso pro lançamento. Então, não tinha como, né? Só agradecer a Deus por isso, né? Por essa oportunidade. A Bruna é uma pessoa generosa, coração enorme. Eu tenho que agradecer também muito a ela. Agradecer ao Carles também por ter permitido esse momento especial na minha vida. Então, assim, é só agradecimento. Mandar um beijão pra ela, pra Dani, que deve tá assistindo aqui. Inclusive, ela acabou de comentar aqui, ó. A noiva já é sucesso, satisfação ter sua amizade e agora uma moda juntos. Que legal, né, cara? Você sabe que desde quando eu comecei o podcast, eu já fazia um outro com amigos meus, aí acabou não dando certo e eu montei solo aqui o negócio, né? E é claro que você quer convidar todo mundo. Você quer ter uma Bruna Viola aqui com você, você quer ter um Zé Neto Cristiano, quer ter um Fido Mijé, quer ter a galera, quer ter os grandão aqui. Só que eu entro em contato com todo mundo, cara. E você tenta pegar um telefone de um produtor, de um empresário. Você não sabe se chegou realmente até a artista. Você não sabe se chegou a comentar alguma coisa nesse sentido. E a Bruna, desde o início, onde nós estamos aqui, é onde ela ensaia, né, cara? Uhum. Ela vem ensaiar aqui, então ela tem uma história muito grande. E aí eu falava pro André, André, será que a Bruna um dia aceita vir, né, participar? Falou, Milton, ela é de boa demais da conta, vou conversar com ela. É que é a correria. Então, às vezes, a gente não entende que é assim, o artista, ele tem os seus shows. Então, por exemplo, quinta, sexta e sábado, vamos supor, é os shows. O resto, segunda, terça e quarta, é o dia de descansar, de arrumar as coisas de casa, de fazer uma viagem, de estar com a família, né? Então, às vezes, fala assim, mas pô, o cara tá na casa dele de fora, por que ele não vem aqui? É rapidinho e tal. Não, eu sempre tive essa consciência de que eles têm a vida deles, exato, que não é corrida de viagem, o restante tem que cuidar de casa e cuidar das coisas, as outras coisas que tem, não é só a música, né? E ela gravou um vídeo no início, antes da gente começar o projeto, desejando uma boa sorte, aquele vídeo também explodiu, sou muito grato a ela por isso. E quando ela veio aqui com a Dani, eu tinha chamado a Dani primeiro, e depois era uma outra empresária dela. Aí depois conversei com a Ju Anjos, que é sensacional. Sim. E aí ela pegou e falou assim, não, vai as duas juntas. Falei, putz, vai ser sensacional. E foi incrível. E você vai ver, cara, a gente tá aqui batendo um papo, daqui a pouquinho, na hora que terminar, tem um outro podcast ali fora. Porque ali onde o bate-papo acontece e tal, sim, e elas tinham viagem no outro dia, aquela correria danada, e acabamos ficando aqui quase até meia-noite. Que legal. A Ju querendo quase arrancar minha cabeça, né, porque ela tinha que descansar para pegar a estrada, e foi um outro bate-papo. Aí eu conheci uma outra Bruna Viola, né, que eu admirei ainda mais ainda, um bate-papo, demos risada, e pô, sou muito grato e hoje, né, nós temos o episódio delas como o de maior visualização até hoje, então eu agradeço demais, isso, pô, não tem nem o que comentar. E ela tá aqui mandando beijo pra você aqui, mandando abraço, eu sou muito feliz. E que legal, cara, que acabou dando certo. Você vê
o tamanho que ela é, né? Exatamente. E a humildade dela em poder estar participando. Ó, a Lidiane Soares está aqui, ó. Parabéns, meu irmão. Minha irmã. Isabela, o melhor. A Jéssica Luiz, aí canta, hein? A Paulinha tá mandando um beijo. A Selma também, maravilhoso. Bora abrir uma aqui para poder assistir, né? E a Jéssica também dando um alô. A gente falou sobre a noiva, eu pedi para você cantar aí um pedaço dela pra gente, pode ser? Bora. Lembrando que logo, tá? Todas as plataformas aí, você vai poder curtir o Ivan e a Bruna juntos. Vai ser sensacional. Para tudo, para o mundo, que eu já tô ficando tonto. Sua jogada de cabelo tá me deixando sem chão. Coisa mais linda do mundo, ainda estou me recompondo. Encho o copo de coragem, vou em sua direção. Estou a 5 passos de saber se a noiva é você. Se eu te der um beijo, cê devolve 2. Que tal a gente agora formar um casal? Enquanto seu cabelo se encher de arroz, vai ver que tudo vale a pena no final. Se eu te der um beijo, cê devolve 2. Que tal a gente agora formar um casal? Enquanto seu cabelo se encher de arroz, vai ver que tudo vale a pena no final. Show de bola, ó. Tá passando aqui um pouquinho da participação. Lembrando que a Filmix, né? Que fez todo o trabalho lá também, de gravação, produção, lá foi sensacional. Parte de áudio, né? Captação de áudio. A Filmix. Olha aí. Comunique fez toda a parte de vídeo. Que legal, Nunes, cara. André. Cara, e foi sensacional, né? Olha aí. Então, assim, esse local é muito especial, né? Porque é uma tuia, né? Sim. Ele não é aberto ao público. Daí ele fez um pub. Não, cenário incrível. De um amigo nosso. Então o cenário estava pronto. Ó. Então ficou... E só fera ali também na banda, só galera. Exato. Sensacional. Rafa Castro, produtor, banda do Tio Chico, então não tenho o que falar. Show de bola. Olha aí. E logo, então, em breve aí nas plataformas, né? A gente tá só aguardando, acho que na semana que vem ou na outra o pessoal já vai poder acompanhar aí e já poder mandar ver, que vai ser sensacional. Já é sucesso, né? A música você viu que é um shotzinho da hora. Exato. Incrível. Ó, o pessoal tá mandando aqui a caixinha de perguntas lá, a Suelen. Ô, Ivan, conta pra gente um perrengue mais doido que você já passou. Pode ser num palco, pode ser na estrada. Você sabe que músico, cantor, vive de perrengues também. Eu falo, né, que a gente ensaia, né, e eu esqueço muitas das letras, às vezes. E o Rafa é meu anjo. Às vezes eu tô com a letra na ponta da língua e eu tô tão focado no show, no movimento, eu esqueço um pedaço da letra. Então, já inverti letra de música, já... E o Rafa fala assim, cavalo é tal coisa. Então, ele tá... Carinhosamente. Ele tá na comunicação e ele fala, cavalo, você errou, não é isso, é tal coisa. Então, assim, Ivan Soares, presta atenção, é isso que você vai fazer. Então, acho que hoje meus maiores perrengues às vezes, algum descuido com erro de letra, mas é normal. Acho que todo cantor que não erra letra não é profissional. Diria Fábio Júnior, né? Exatamente. Diria Fábio Júnior, que não tem como. Cara, eu fico imaginando assim, né? Você concretizando o seu sonho e já há 4 anos como profissional, aquela oportunidade que você teve de cantar num bar ou num show, que de repente você coloca o microfone e galera, todo mundo canta junto, acho que deve ser uma sensação incrível, né? Porque é uma realização de todo artista. Exato. Ver a galera, ver o público cantando junto as músicas, exatamente, né? E agora você vai ter a oportunidade, né? Você fez muitas músicas dos outros, né? Grandes artistas consagrados, agora com músicas suas, com músicas já desse trabalho incrível, podendo ver a galera também fazendo esse barulho e cantando. Eu acho que você deve estar um pouco ansioso também por isso agora. Eu falo, né, que eu só vou sossegar quando eu ver o trabalho lançado, né? Sim.
que no primeiro momento, né, que o nosso trabalho são 6 faixas, né? 2 inéditas e 4 regravações. Sim. Nessas 4 regravações nós fizemos medley, né? Então, assim, cada dia é um passinho por vez. Então, agora a gente vai fazer o lançamento nas plataformas. Então, aí a gente já pensa em rádio, depois já começa a pensar na divulgação. Então, a hora que eu ver o projeto lançado e as pessoas cantando, ou às vezes eu tocar numa festa e eu falar assim, agora eu vou cantar a noiva, eu vou cantar Quem Me Viu Mentiu, e as pessoas retribuírem isso, eu acho que vai ser a consagração. Vou falar assim, agora tá valendo a pena. Ó, você estava falando sobre a questão de qual música, né, vocês iriam cantar juntos, no caso você e a Bruna, né? Mas quando foi fazer esse repertório, né, para separar as músicas, o projeto tá lá, vamos fazer o projeto? Vamos, tá aqui as músicas, o repertório e tal. Para você escolher esse repertório, como é que foi? Foi muito, muito difícil? Seja as músicas inéditas, ou seja também as regravações, ou já era uma coisa que você já falava, não, quando eu fizer o meu projeto são essas músicas? O repertório é o mais difícil, porque nós temos muitas músicas e muitos cantores, né, novos, principalmente da nova geração agora, que já gravaram essas músicas. Então, Fred e Fabrício é um deles, né, que eles gravaram todas as músicas, né, que a gente fala, né, que fizeram sucesso. Veio o Guilherme, Ícaro Gilmar, então eles... Murilo Ruff agora também, com o Alvivão, meu Deus do céu. Eles gravaram as maiorias das músicas, então assim, o projeto nosso, eu acordava cedo, falava, Rafa, lembrei dessa música. E o Rafa falava, eu lembrei dessa. Vamos fazer essa com essa? Vamos fazer com essa tal? Eu falava, Rafa, mas eu lembrei dessa daqui. Ele falou assim, não, essa daí fulano gravou. Então a gente quis fazer um projeto diferente. Depois vocês vão conseguir ver o resultado. Perceber, né? Os medleys que nós fizemos, a produção musical, o Rafa tem um tato com essa produção, que ele fez os arranjos das músicas, as músicas ficaram assim, perfeitas, né? O resultado das músicas, porque nós tivemos o cuidado de escolher músicas que elas fizeram bastante sucesso, isso eu estou dizendo das regravações, e nós fizemos uma roupagem diferente para essas músicas. Que legal. Então, a gente teve esse cuidado. Foram mais de 100 músicas olhando, não, essa vai. Então, nós fizemos reuniões antes, na casa de um grande brother nosso, o Japa aí, que foi os ensaios eram lá. Depois nós viemos para o estúdio para fazer toda a produção, aqui no estúdio do André, viemos fazer toda a produção. Então, a gente sentava com a turma e falava assim, essa música. O pessoal, não gostei. Então foi bem gostoso, porque a turma participou, né? Os amigos participaram. Então nós fizemos a produção junto, então o pessoal viu crescer o projeto. E você sabe que eu tava vendo, inclusive, acho que foi recentemente, agora, não sei se foi no sábado ou domingo, o Daniel, ele recebeu, né, o Fred e Fabrício, tinha mais uma dupla, não lembro agora o nome da dupla. E aí, normalmente, quando o pessoal vai cantar a música do Daniel, vai cantar a música do João Paulo Daniel, você já mais ou menos já imagina qual que é, eu adoro amar você, não sei o que e tal. Rapaz, eles puxaram uns negócios, mas lá antigo. Exatamente. E eu falei assim, nossa, nem eu lembrava dessas músicas mais, né? Eu acho que até o Daniel, na hora que ele foi puxar, ele falou, meu Deus, como é que eu vou lembrar disso aqui na hora, né? E aí, foi muito legal, cara. É isso aí, eles estão trazendo essas músicas todas agora, né, para a atualidade. Então, o pessoal da nova geração não conhece essas músicas. Sim. E estão sendo conhecidas agora. Enquanto o Ivan toma mais uma aguinha aqui, tá bom? O Ian tá aqui com a gente também. Deixa eu falar da Interessências. Cara, Interessências é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Se você não conhece ainda, para você que precisa de aromatizadores, aqueles perfumes finos, é matéria-prima para você criar o seu perfume. Inclusive, você sabe que agora tem aquele marketing olfativo que tá fazendo o maior sucesso. Cada um tem o seu perfume, né? A sua fragrância original, né? Idêntica e que você vai ter exclusiva. Entre em contato com a Interessências, interessências.com.br, @interessências no Instagram. Agradecer a Prime LED junto com a gente por aqui, nas melhores localidades de Rio Preto, você tem os LEDs da Prime LED, é muito legal, tá? Tem pacotes a partir de R$12 por dia e a sua marca já vai estar exposta em toda São José do Rio Preto. Agradecer a Go Hit, que é a nossa academia, estamos por lá sempre de segunda, quarta e sexta, né? Fazendo os nossos treinos
treinamentos. Mandar um abraço aí ao Caio, Fernandinho, o Léo, toda a galera, toda a equipe que a Go Hit tem. Para você que quer entrar em forma, para você que quer sair do sedentarismo, para você que quer fazer uma musculação de alta performance, lá você tem também jiu-jitsu, tem muay thai, muita coisa bacana, inclusive para as crianças, tá? Entre em contato, faça uma aula experimental e venha você também para o mundo Go Hit. Agradecer ao Márcio Óculos, tá? O Márcio Óculos, se você já passou pelo oftalmologista, tá com a sua receita, precisa de uma ótica com qualidade, né? No Márcio você encontra as melhores lentes, tá bom? Lentes com qualidade absoluta e as armações mais lindas também, e você pode parcelar, é muito bacana, tá? Entre em contato com o Márcio Óculos e faça os seus óculos, além de óculos de sol também, que é incrível. Lá você encontra os melhores modelos. Falar da Automatize segue, mandar um abraço aqui ao Jefferson, toda a galera da Automatize, fica ali no comecinho da Andaló, é uma loja completa para você, tá? Onde você vai encontrar tudo que você precisa para você que tem a sua casa, a sua indústria, o seu comércio e precisa de automação e segurança. Os melhores produtos você vai encontrar. Inclusive, na primeira semana de maio, o Jefferson vai estar por aqui. A gente vai fazer um episódio muito legal. Hoje em dia, você sabe que segurança não é mais privilégio, né? É necessidade você ter a sua casa toda segura, filmada, guardado tudo certinho e principalmente a automação dela. Tem a casa inteligente, a pessoa, sua casa inteira automatizada e tendo todos os produtos das melhores marcas juntamente com a Automatize. Entre em contato, faça o seu orçamento. Agradecer ao Acrílicos Rio Preto, o Ricardo, junto com a gente por aqui também. Aquilo que você imaginar para sua empresa, também você vai encontrar aquele troféu, aquela peça bacana, tudo em acrílico feito com o maior carinho do mundo. Os LEDs, o LED aqui do nosso Nuar, o LED da Filmix é feito pela Acrílicos Rio Preto, tá bom? Aquilo que você pensa também, imagina, eles vão fazer inclusive em 3D para você. E para a gente fechar mais essa parte dos patrocinadores, agradecer a Mariner Calçados. Aquela loja especial, o Dia das Mães está chegando, né? E nada melhor do que você garantir aquele presentão para sua mamãe. Na Mariner você encontra, tá? A linha masculina e feminina. Você vai encontrar também 2 lojas em Rio Preto. Tem na Constituição com a Independência e você vai encontrar a Mariner também dentro do Posto Monte Carlo, lá no aeroporto. Cara, é sensacional. Lojas com ambiente climatizado, estacionamento e os melhores produtos. Tem mochila, necessaire, cintos e tudo que você precisa, inclusive para você presentear a sua mamãe, tá bom? Entre em contato com a Mariner Calçados. O Ivan vai receber daqui a pouquinho também um kit da farofa da Nega, legal, que é o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores para você, tá bom? Lá você encontra a picante, que é a que eu mais gosto, tem a de limão, tem de banana, tem a tradicional e tem a caipira. farofadanega.com.br, @farofadanega aí nos melhores estabelecimentos de Rio Preto. Além da Bruna Viola, tiveram mais participações também nesse projeto especial. Você quer falar mais alguma coisa pra gente? Assim, participações cantando não, né? Tá. Mas hoje as duas músicas inéditas, né? Dos meus amigos Éder e Thiago. Sim. Juntamente com Rafa Castro, né? Eles que compuseram essas 2 músicas, que é A Noiva e Quem Me Viu Mentiu. Então, tem que agradecer também aos meninos. Não posso deixar de agradecer, porque os meninos são fera. Então, assim, um beijo enorme no coração de vocês. E obrigado por essas letras que vocês fizeram, que com certeza vai fazer muito sucesso. A gente está falando aqui que o Ivan Soares é um cantor sertanejo, mas o repertório seu tem um shotzinho, tem um reguezinho. Tem. Mostra também a sua versatilidade, né? Principalmente em relação ao palco e a desenvoltura em relação aos ritmos, né? Sim. Isso ajuda bastante, porque dependendo da música e a parceria que você for ter nos próximos eventos e tudo mais que você fizer, é muito mais fácil para você se adaptar também. Eu falo assim, né? O Ivan Soares, ele é sertanejo, porém, eu gosto, né, de um pop rock. Eu gosto de ouvir, né, pop rock. Eu gosto de ouvir samba. Então, assim, eu gosto de música boa, eu costumo falar isso. MPB também eu ouço algumas. Então, eu falo assim, você é só sertanejo? Não, eu não sou só sertanejo. Eu gosto de música boa. Se a música for boa, eu ouço. Então, eu arranho, às vezes, alguma Alcione. Inclusive, no projeto, né? Tem uma música que é um medley, que é Luan Santana e Alcione. Então, que legal, assim, cara. A gente misturou, né? 2 músicas. Uma é do sertanejo, a outra não. Porque eu gosto, é música que eu gosto de ouvir. Então, música que eu canto que eu gosto de ouvir. Então, não canto só o sertanejo. Então,
o Rafa, né, a gente até tá fazendo o repertório do show novo, e aí ele falou assim, cara, faltou um pop rock, vai colocar? Eu falei, vamos colocar. Boa, cara. Então, assim, meu show, né, a gente tem o sertanejo, tem algumas músicas que a gente, sertanejo, que a gente adaptou pro axé, porque tem formatura, tem festa que o pessoal gosta Não tem de um como, axé. né, cara? Então, a gente adaptou o sertanejo pro axé, justamente para que atinja todo tipo de público, o pessoal acompanha e goste, né, do show. Fica um show mais dinâmico. Você chegou a participar também do Isso é Rio Preto, né, cara? Foi um evento com grandes artistas que teve aqui bem no comecinho do ano, né? Do nosso querido Tony Kleber. E como que foi estar participando de um projeto desse tamanho também, com todos os artistas reunidos ali? Acho que deve ter tido uma resenha monstra, né, cara? Foi demais. Quando o Tony me ligou, né? Ele falou, ô, Ivan, eu quero te convidar para participar do DVD nosso. Eu falei, você tá falando sério, Tony? Porque, cara, Tony Kleber, quem não conhece Tony Kleber? Sim, um clássico aqui de Rio Preto. São, assim, muito antigo de Rio Preto, muito antigo de música, né? A música, né, quem acompanha em Rio Preto, só dava Tony Kleber. Então, quando o Tony me ligou e falou, você participa? Eu falei, meu irmão, você tá doido? Quem sou eu para falar não para vocês, velho? E aí, foi uma semana depois da minha gravação e, cara, foi muito sensacional. Os meninos também estão numa fase, graças a Deus, muito boa. Sim, sim. E assim, foi muito gratificante, fiquei muito feliz de fazer parte do projeto. Quero mandar um beijo pro Tony e pro Kleber, que eles têm um carinho especial no meu coração e acreditaram também no meu trabalho. E é uma coisa bacana, né? Porque eles poderiam fazer um DVD novo com a história que eles têm, com as músicas que ele tem, e chamar 2, 3 convidados, né? Não, ele chamou uma legião aqui de Rio Preto, né? Foi o que eu foi falei. Bem legal. Foi o que a gente até comentou, né? Eles não precisavam, né, ter feito isso. Eles podiam fazer um DVD comercial, vamos falar assim. Mas eles não, eles falaram, vamos fazer a história de Rio Preto do sertanejo, vamos mostrar os artistas de Rio Preto. E eu cantei junto com o Ed Carlos, então assim, cara, eu nunca tinha cantado com o Ed Carlos. Eu conheço o Ed Carlos, assim, como eu te falei, eu sou o caçulinha da música. Eu sempre vi o Ed Carlos cantar e, assim, foi assim, uma sintonia muito, muito bacana também. Que legal, assim, do cara. palco. Então, acho que o ambiente também ali tava... Tava muito gostoso. Eu desci do palco, a gente continuou lá depois, ainda conversando, contando piadas, dando risada. Então, assim, foi um evento muito massa e a hora que ficar pronto isso aí, pode ter certeza que vai... Show de bola. Ó, inclusive, aproveitar aqui, já que você falou que um dos seus primeiros shows aí foi lá no Maquininha, quarta-feira agora vai ter a estreia, né, de uma dupla nova aqui de Rio Preto, né? Inclusive, o pessoal fica... o pessoal ficou... Não sabia se era verdade, se era mentira, mas é verdade, né? O Guy e nosso querido Luan vão estar fazendo aí. Vai ter participações aí, Fido Mijeca, Diego Arnaldo, a Ju também vai estar presente, vai ser a Ju Marques, então vai ser muito bacana e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, tá? Então vai ser nesta quarta-feira agora, tá? Dia 22, a partir das 19 horas lá na Maquininha, então um abraço a toda a galera do Maquininha também e sucesso aí aos dois, logo logo eles vão estar por aqui também. Inclusive hoje também tivemos o lançamento aí do Denis, o Denis que era o antigo Theo, né, do Theo e Luan, que agora tá com Um Peregrino, então ele tá com agora uma carreira mais voltada com a música católica, então mandar um beijão também pro Denis, encontrei ele ontem saindo da missa, um beijão para você, para sua família, muito sucesso para você também, que você possa levar essa mensagem aí para muita gente. O projeto tá lindo, viu? Sensacional. Ô Ivan, a gente pensa, né, essa questão do... Quando chega a hora, né? Pô, você se preparou, igual você fala, em relação à idade e tal. Pô, o projeto já aconteceu, já gravou, friozinho na barriga já deu uma passada. Agora tem o lançamento, né? Quando você olha para trás, né? Você pensa naquela escolha que você teve. Não, eu quero isso para minha vida. Não só os amigos falando que você cantava bem, mas que realmente existia alguma coisa. E você já vê essa caminhada que você tem. A quantidade de casamentos, principalmente em relação a casamentos, que a gente percebe que você está vivenciando, você está participando do sonho de uma pessoa ali, né? Vai estar gravado ali para sempre, o pessoal curtindo a música, os momentos, aquela música que você cantou, seja numa festa, e agora, né, já preparando assim que
já lançar, já preparando essa turnê, essa correria danada. O que você olha para trás, assim, como que você vê, cara, tudo, até onde você chegou? Eu assim, eu não acredito. Às vezes eu paro para pensar e falo, meu Deus do céu. Eu gosto de fazer essa linha do tempo para ver exatamente a evolução, sabe? A confiança que eu consegui adquirir até aqui, os medos que eu tinha, eu consegui quebrar, as barreiras que eu tinha, eu consegui saltar. Então, assim, às vezes eu estou aqui hoje, mas eu às vezes olho para trás e falo, parece que não sou eu, sabe? Então, às vezes eu não acredito. Só que aí eu ponho o pé no chão e falo, não, eu precisei passar por isso para chegar aqui onde eu estou. Então, eu acho que tudo é válido, tudo é ensinamento. E eu costumo dizer que a gente tira, eu tiro, né, mais coisas, mais aprendizado de coisas ruins. Sim. Que coisas boas. Então, precisou acontecer muitas coisas na minha vida, alguns nãos, algumas coisas, para eu mudar a chave. Para eu falar que se eu não fizer, o tempo vai passar e eu vou ficar. Então, acho que esse tempo foi válido. Então, assim, serviu para aperfeiçoar, para estudar, para correr atrás, para entender como funciona. Então, uma coisa é uma pessoa que começa a cantar e já desde pequeno já está no meio da música. Outra, então ela já está habituada àquele meio. Sim. Então, eu demorei um pouquinho para começar. Então, eu ainda até estou aprendendo ainda. Então, eu tô buscando as coisas. Então, isso aí me ajudou muito, esse tempo. E sem falar que, assim, obviamente, né, que a gente acompanha tudo que está acontecendo com você. É óbvio, existe várias frentes. Existe, assim, o talento, existe o querer, o cantar bem, mas a estrutura que você tem, cara, é muito forte, sim, né? Você tá com a Filmix, você tá com a Comunix, você tá com o Rafa, a participação com Bruna Viola, exato, né? Então, isso que aconteceu mostra também, assim, esse suporte que você tem. Exatamente. Para que não adianta nada a pessoa ter um talento, ela cantar bem e para ela vai ser mais difícil ela alcançar. Então, a turma que você tem junto com você também te ajuda a dar esse suporte. Exatamente. Não que deixe as coisas mais fáceis, não é isso. Mas é menos difícil de um erro acontecer. Corta, né? Um caminhozinho. Né? Mas nesse sentido. Ó, o Neto tá mandando um abraço aqui, Neto Bogás. Tá aqui, ó, parabéns, Ivan, você merece todo o sucesso do mundo. Maiara Ferreira, sucesso, Ivan. O Paulinho tá aqui, bora pro bar do Rafa, né? Aliás, bar da Rafa, né? Tá o bar do aqui. Rafa, o bar do Lé. Ele fodou aqui. O Durval, não sei se é Gamba ou Gambá. Tá mandando aqui um abraço. José Reinaldo tá lá em Uberlândia. Ô Zé, um abraço. Pessoa alto astral, vale muito aplaudir. Que legal, Zé, que você gostou. O Zé é um grande fã nosso aqui também. A Lavínia tá mandando um beijo pra você. A Isabela também. Galera que tá aqui no chat junto com a gente. Bom, vamos cantar mais uma moda pra nós aqui? Bora. Bora lá? Vamos fazer uma do projeto. Fã. Seu sorriso só pra mim, eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua boca, sou fã do seu sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou fã número 1 e com você sou fã da vida.
Show! Sensacional! Ó, lembrando, se você não está seguindo o Ivan também nas redes sociais, já corre lá para você já seguir ele, já para poder conhecer também o trabalho dele. Inclusive para você que vai estar assistindo lá, ivansoares.cantor. Para você que está assistindo depois, ainda temos esse ano de 2026 pela frente. Tem muito evento, tem muita coisa bacana para você já entrar em contato e fazer e contratar. E lembrando que logo, logo o projeto já vai estar aí para a galera poder em todas as plataformas, para que você possa também ouvir não só a noiva, mas tudo que foi gravado aí, que tá sensacional. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro Lucas e toda a galera lá da Petros. Inclusive, André, semana que vem o seu relógio tá aqui, viu? Já organizamos, o Lucas vai trazer aqui, a gente vai trocar uma ideia com ele aqui para você escolher o seu relógio, presente de aniversário, de Natal. Então, presente de aniversário, de Natal. Mas não vai ser depois. Ah, tá. Vai ser, não, já vai tudo junto. Vai ser aqui já de tudo. O Noah também, já é como se fosse o Dia dos Pais, já tá tudo embolado. Não, mas é um só, viu? Não são 3 relógios, não. Então, ó, se você quer um relógio bacana, tá? Tem relógios originais, tem relógio de primeira linha, entra em contato com a Petros Premium Watch, que é sensacional, tá? Lá você encontra tudo que você precisa, inclusive o pessoal vai te colocar num grupo, e lá no grupo você já vai ver todas as peças, você pode encomendar também, tá? Lembrando que são relógios originais, tem relógio de primeira linha também para você. Então, para você que gosta aí de ter um relógio bem bacana, presença, entre em contato com a Petros, e nesse mês agora, você comprando o seu relógio, você ganha um perfume também e vai ter alguns sorteios especiais, tá? Vai lá no @Petros Premium Watch para você já saber das novidades. Agradecer a Azevedo Contabilidade, você sabe que nesse mês agora tem imposto de renda, tem um monte de coisa acontecendo e você precisa ter um escritório, né? Uma equipe que vai com certeza te orientar e não deixar que você tenha dor de cabeça lá na frente. Entre em contato com a Azevedo Contabilidade. A Barone Transportes, nossa grande parceira, um abraço aí a toda a galera da Barone, o Marcelo, a Tati. A Barone, que é aquela transportadora que ela tem a logística ideal para sua empresa, tá? Tudo com seguro para você, então não perca tempo, não fique pensando, né, em coisas que será que vai dar certo ou não. Não, com a Barone o seu produto chega e chega rapidinho. Agradecer também aqui ao Mercadão Agropet, você sabe que com preço bom ninguém compete, 7 lojas, tem loja no Shopping Cidade Norte, loja em Ibirá, loja em Cedral, loja em Badibacite, tudo para o seu animalzinho, tem vacina, tem também rações, você pode ter para o atacado e para o varejo, além de banho e tosse, muita coisa bacana. Mercadão Agropet com a gente por aqui. A Comunica LEDs em condomínio. Já pensou a sua marca exposta nos melhores condomínios? comunicaled.com.br, fale com o Denis e você vai ter planos especiais para você fazer com que a sua marca seja realmente vista por todo mundo, principalmente nos melhores condomínios. Agradecer o Evandro Tatu, sem ser nesse sábado, no outro nós vamos estar fazendo uma surpresa. Vamos estar fazendo uma tatuagem especial, vou fazer o rosto do André no meu braço, em homenagem a esse cara que eu gosto, o André de um lado pescando e o barco dele do outro. Logo, logo, a gente vai trazer essa novidade para você. A Líder FM, você sabe, a minha casa, onde a gente passa praticamente a semana toda lá, 98.3, o melhor do pop rock para você de segunda a sexta. Tô lá no Conexão, no Pacabá, também no Líder Classic Music. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode ouvir a Líder pelo site, pelo aplicativo e pela Alexa. Baixe já o app da Líder FM. E o Rogério Simão, o arte finalista, nosso grande parceiro. Obrigado pela parceria de sempre. Para você que quer desenvolver um logo especial, quer fazer uma marca bacana, entre em contato aí com o Rogério Simão. O pessoal tinha deixado aqui umas perguntinhas, né? A Raquel tinha mandado aqui uma música que você queria ter gravado e que você ainda não gravou, mas está na sua ideia nos próximos projetos. Você lembra de Brinquedo de Corda? Brinquedo de Corda. De quem que é Brinquedo de Corda? Corda é uma música do Zé Vitor e Ademir. Os caras são de Rio Preto. Sim. E é uma música que eu falei que vai estar no meu próximo trabalho. Que legal, se os caras permitirem. Tinha outra música deles que eu cantava, Vai Sentir Saudade. Essa eu cantava. Então, assim, Brinquedo de Corda é uma música muito especial. Assim, os caras na época também, né? Vamos falar 98, 99, só tinha Zé Vitor e Ademir. Era Zé Vitor e Ademir e depois Tony Kleber, né? Ficaram os dois. Exato. Inclusive, nós tivemos aqui o Zé Vitor e o Evandro, né? Que estavam cantando, que era a nova dupla. Exato. Outro dia eu tive o prazer de conhecer
Ademir, lá no barzinho onde a gente toma café, o Zé teve por aqui também, e o Evandro continua, né? Logo, logo vai estar com um projeto novo. E, cara, era uma dupla é uma dupla que eu gostava muito. É que na época, como eu sou muito mais velho, tinha uma galera que, não que eu colocava na mesma prateleira, é que eu achava que as músicas eram iguais. Aham. Então era o Zé Vitor e Ademir, era o Adalberto e Adriano, Sim. que era o René e Ronaldo, Meu umas coisas. Deus, Você vê que eu sou um cara velho eu aqui, sou né, cara? elite. Então eu vi essa galera aí, cara, e eu achava sensacional, porque pra mim, como eu ouvia no rádio, eu não sabia se uma dupla era mais famosa ou não era. Eu achava que era todo mundo ali. Se tá tocando no rádio, a música é boa e tem que tocar, né? Aham. E eles têm uma música muito legal que chama, acho que Vai Sentir Saudades. Era muito bacana, então sucesso aí pros dois também. E vai ter. Pois não, André? Ah. Ó, o André falou que fez essa brinquedo de corda com o Zé Vitor e Durval, né? Foi a participação do Durval, que fazia parte, Durval e Davi. E foi produzido pela Filmix, ó. Olha que legal. Não sei se dá pra galera ouvir. Não, não pode ouvir, né? Senão... não pode. Mas tá aí. Depois você procura lá, então. Tá nas plataformas. Tá como Zé Vitor e Durval. Vai lá no YouTube depois, Zé Vitor e Durval, e você vai encontrar. Então essa é uma das músicas que você gostaria de gravar. Uma curiosidade que a galera tem aqui, né? Você é mais daquele tipo que gosta das músicas de sofrer? Ou as músicas mais alegrinhas, assim? Que tem a sofrência que a galera curte o sertanejo, mas tem aquela também que a galera esquece um pouco do sofrimento e vai só para poder curtir, né? Eu acho que tem um momento, né? Enquanto eu estou ouvindo música, eu gosto mais da música lenta, da música Sim. de sofrência, que eu presto muita atenção nas letras das músicas. Eu gosto de música que tem história. Legal. Então, as músicas que têm história são até mais fáceis de decorar, né? Vamos falar assim. Mas no meu show tem música lenta, de sofrência, e tem música animada. A gente tem os blocos, né, que a gente fala. Tá vendo? Então, o bloco de modão, aí tem música pra sofrer com força. E o bloco de animada é pro povo dançar e tirar o pé do chão. Que legal, cara. Hoje o seu show como que funciona? É 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas? É tipo o show do Murilo Ruf que não sai, mas não acaba mais? Depende muito, né? Se nós não temos um show antes ou após, né? Sim. Eu já cheguei a fazer 2, 3 shows na sequência. No Réveillon eu fiz uma vez 5h30 de show. Nossa. No Réveillon do ano retrasado. É cansativo, mas é gratificante. Então, hoje, o inicial são 2 horas, depende muito de se a gente não tem show após e como está a agenda do dia. Então, a partir de 2 horas, vai depender do dia aí, como tá. Show de bola. Ó, a gente vai para um bate-pronto aqui, nós temos uma palavra que define esse momento da sua carreira hoje. Realização. Um artista que te inspira até hoje. Eu acho que o Daniel, ele Cara, o Daniel eu acho que é meio que uma unanimidade, né, cara? Todo mundo que vai falar dele só fala coisa boa, né? Exato. O Daniel, eu cresci ouvindo o Daniel. Então, e as histórias das músicas, né? Era João Paulo e Daniel, né? Então, Sim. Tem muita história, tem Loiro Carro Branco, aquela música, eu sou apaixonado por aquela música. Então, acho que o Daniel hoje seria o cara que mais me inspirou, vamos falar assim. Um sonho ainda não realizado. Eu acho que ouvir a música tocando na rádio. Show. Eu ia falar pra você uma música sua que te representa. Acho que a noiva agora deve ser a música que vai... A noiva que me representa. Ó, tem uma música que você não... Vamos dizer assim, você ouviu essa música, você era apaixonado por essa música, você gostou dessa música, mas de repente ela perdeu a graça pra você por algum motivo? Ou não? Toda música tem um lugar especial pra você? Porque tem música que a gente vira um chiclete na cabeça, você não para mais, você fala, quando eu for fazer um DVD, eu vou lançar essa música. Aí que chegou a oportunidade, você fala, não era tudo isso que eu queria, não. Passou a fase dela. Eu acho que, pra mim, cada música é um lugarzinho, entendeu? Então, cada música é um momento. Eu remeto muita música em momentos, entendeu? Então, às vezes eu lembro de uma música, eu lembro que ano que era, que ocasião que era, que momento que eu estava da minha vida.
Então eu não costumo falar, eu gostava muito dessa e parei de gostar. Às vezes eu ouço e eu lembro do momento, então eu prefiro guardar dessa forma. Moda antiga ou sertanejo atual? Eu acho que é moda antiga. Você falou sobre o Daniel, né? Ele é o seu ídolo, assim, na música? Ele é um dos ídolos? Um dos. Tem mais alguém que você gostaria de destacar? Assim... Fora a Bruna Viola e o Daniel. Exato. Cristiano Araújo também foi muita inspiração para mim. Próprio Leandro Leonardo, na época. Chitãozinho Chororó. Para mim, Mato Grosso e Matias, Chico Rei Paraná. Nossa. Meu Deus do céu. Inclusive, né, a música Fã, ela está com uma do Chico Rei Paraná, o medley que nós fizemos. Que legal, cara. Então, essas são as músicas. As músicas do projeto são músicas que definem o meu gosto musical e músicas que retratam o Ivan Soares. Que bacana. O Ivan Soares tem algum medo? Tenho. Tenho. Mas fica guardado ou você quer falar para nós aqui? Porque ele... Eu acho que o medo maior do Ivan Soares hoje é não conseguir levar essa alegria, levar esse entusiasmo para o público. Então, hoje eu tenho muito medo de não conseguir transmitir isso para o público. Então, a todo momento eu me cobro isso. Então, acho que o meu maior medo é esse. Tem alguma música, algum ritmo que nunca ninguém imaginaria que você gosta e ouve sozinho, ouve nos momentos especiais? Você fala, é impossível que esse cara ouve um tango, um bolero, mas... eu acho que Elis Regina. Elis Regina, pô, mas é baita inspiração, né? A gente falou muito sobre essa questão da idade, de começar um pouco depois, um pouco mais velho, né? Para quem vai assistir esse episódio, para quem está assistindo agora, vai assistir depois, tem um sonho, mesmo que não seja na música ou qualquer outra coisa, e tá com medo ou receio de não conseguir por conta da idade. O que você poderia falar para as pessoas? Eu acho não, né? É não ouvir as pessoas de fora. Simplesmente traçar o objetivo, o foco e buscar. Até tem um grande amigo que trabalha comigo, o Edson Hessel, ele falou, você não pode deixar ninguém diminuir seu sonho. Então, se você busca se é isso que você quer, você olha para o objetivo e não acredita em ninguém, acredita em você. Show. Porque você jamais imaginou que estaria onde você está hoje. Então as coisas estão acontecendo por conta de você, porque você acreditou. Então acredite, vá em busca, coloque Deus na frente, traça o objetivo e busca. Até porque se você mesmo acreditar no seu sonho, né, não adianta as pessoas acreditarem, né? Exatamente. Onde Deus encaixa nisso tudo? Eu acho que Deus está no centro da minha vida. Você é uma pessoa bem religiosa? Eu sou, graças a Deus. Eu me descobri, né, na religião depois, há uns 5 anos atrás, não sei se faz isso tudo. Hoje eu sou católico, eu fiz o acampamento e isso me despertou. Que legal. Então, assim, depois disso a minha vida ela transformou, ela mudou a minha vida. Show de bola. Depois, fora do ar aí, depois eu te entrego durante a semana, eu vou te dar um exemplar do Fala Senhor. Que legal. Que é lá da Espírito Santo, que vai ser sensacional para você, cara. Vou ficar muito feliz. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito para você ou não? Não, eu acho que não. Acho que tá certo. Temos aqui o Rogério Sauer, falando sucesso, meu guerreiro, mandando um abraço para você. Obrigado. O Plantão Sertanejo, tá aqui, grande Ivan, meu irmão, esse cara vai estourar logo, logo. Tem muita música boa vindo por aí. Justin, um abraço para você, viu? Cara, queria, antes de tudo, te agradecer pela oportunidade de estar te conhecendo, batendo um papo. Já tinha escutado coisas boas de você com o nosso querido André. Quando a Bruna falou de você também, eu falei, cara, a gente tem que trazer esse cara aqui, vamos ver. Deu certo, casou a data. Cara, o estúdio aqui, você já conhece a casa, tá sempre liberado. Quando você tiver algum lançamento, alguma novidade, só me dá um oi, você já tem meu telefone. Sim. A gente marca um outro episódio por aqui, faz uma cobertura aí de um próximo evento que você tiver. Para mim vai ser um prazer.
Agradecer também, Irian, muito obrigado pela presença aqui, meu irmão. E, cara, desejar todo sucesso para você, que Deus possa cada vez mais pavimentar essa estrada da sua vida com, principalmente, muita saúde, sabedoria e muito sucesso. Que você possa alcançar todos os seus objetivos, ser mais uma pessoa que prova que idade não tem nada, quando se tem um sonho, talento e Deus para poder ajudar e as pessoas certas em volta, né? Óbvio que a gente vai encerrar com uma música, mas antes eu queria que você fizesse as considerações finais, deixasse beijos, abraços e agradecimentos para quem você quiser. Quero primeiro agradecer a você, agradecer o canal no ar. É um prazer, uma honra estar aqui. Quando a Bruna falou assim, falei com o Hamilton lá, você vai participar. Eu falei, poxa vida. Que legal, cara. Eu fiquei muito feliz. Só tenho que agradecer mesmo pelo espaço. Isso que você faz, cara, é muito grande, muito grandioso. Então, é Deus que te dê em dobro, te retribui com bênçãos do céu. Para nós. Porque o que você está fazendo é muito grande. Para nós. Quero agradecer todos os parceiros que me ajudaram. Quero agradecer a Comunique, a Elaine, o Adriano, a equipe da Comunique, eles são fantásticos. Cuidaram com muito carinho da parte de vídeo do meu DVD. Quero agradecer o André Clínio, esse rapaz aí, ó. Cara, esse é diferenciado, hein? Fala, André, cara, olha, eu vi um detalhe aqui, irmão. Ele falou, corre aqui. Esse é diferenciado, esse é diferenciado. Eu vi um detalhe, vem aqui que a gente resolve. Filmix. Quero agradecer Compact Imóveis também, parceira, apoiadora, Mariana Jorge. Tem uma galera para agradecer, o Gambá, o Japa, Paulinho Ribeiro, Isabela, o Rafa. Tô esquecendo de alguém aí, produção? Tem alguém que eu tô esquecendo? Davidson Pinheiro, fotógrafo gigante, cara, que fez as fotos do projeto. Roberto Perosa, que é o dono da fazenda onde foi gravado o projeto, que ficou lindo, ficou magnífico. A esposa também, Luciana Machado, por ter aberto, né, as portas para nós. E Bruna Viola, né, mais uma vez, ela não tem como deixar de agradecer. Dani também, sem a Dani, a gente não teria... Esse casal é sensacional. Pelo amor de Deus, a gente não teria se conhecido. Eu falo, né, que a Dani, quando eu conheci ela, até já vou aproveitar o espaço para falar, foi assim, empatia mútua. Eu sempre ouvia falar da Dani, e quando eu a conheci, parecia que a gente se conhecia... Há muito tempo. Há muito tempo. Há isso muitos aí, cara. anos. Ela é incrível. Anos. Fora que eu racho de rir com ela nas postagens dela. Pelo amor de Deus. Ela coloca uma postagem... O que é isso aqui? Apareceu um Pix que eu ganhei? Achei que era um Pix que tinha caído pra mim. Um super beijo pra Dani. Então, ela espirituosa, super animada. Romildo também, da Home Fair, meu amigo. Tava esquecendo de você. A produção tá falando ali. Clebinho, meu amigo. Clebinho também. Clebinho, Alice. Deus abençoe, viu? Vocês pelo carinho. Você viu o tanto de gente, né? Abençoa? Você viu o tanto de gente. Só gente boa. Como que não fica perfeito o projeto? É isso aí, valeu. Tá bom, né, filho? Já deu, né? Ó, no próximo episódio vamos pegar uma lista. Vamos colocar aqui junto com os patrocinadores. Ó, mais uma vez agradecer a todo mundo que assistiu e para você que vai assistir durante a semana, se você ainda não segue, siga lá o nosso querido Ivan Soares, tá bom? O Irian tá por aqui também. A gente vai encerrar com uma moda e na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui com mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Para você uma abençoada semana, bom feriado e valeu! Vamos fazer a noiva de novo? Refrão? Boa, fica à vontade. Fixar? Fica à vontade, bora lá. A noiva. Para tudo, para o mundo, que eu já tô ficando tonto. Sua jogada de cabelo tá me deixando sem chão. Coisa mais linda do mundo, ainda estou me recompondo. Encho o copo de coragem e vou em sua direção. Estou a 5 passos de saber se a noiva é você. Se eu te der um beijo, cê devolve 2. Que tal a gente agora formar um casal? E
quando seu cabelo se encher de arroz, vai ver que tudo vale a pena no final. Se eu te der um beijo, cê devolve dois. Então a gente agora formar um casal. E quando seu cabelo se encher de arroz, vai ver que tudo vale a pena no final. Show de bola! Ivan Soares com a gente, ivansoares.cantor. Vai lá nas redes sociais. Meu irmão, obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Família Filmix, até segunda-feira. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.